A história começa num lago tranquilo, onde um jovem chamado Alec está sentado com sua vara de pesca e um estranho mágico chamado Eldas. Pergunta ao menino se ele quer aprender magia e eles começam a treinar juntos. Para começar o treinamento, Eldas pendura um alvo na frente de Alec e diz para ele se concentrar. Ele descreve uma história vívida, ajudando Alec a acreditar que está preso em uma situação onde ele precisa de magia para salvar seus amigos. Com foco intenso, ele invoca um círculo de fogo e seu professor o guia para se acalmar e liberá-lo. Uma vez que Alec está relaxado, ele libera a bola de fogo e atinge o alvo. Ele se sente feliz por ter dominado o feitiço e diz a Eldas que foi mais difícil do que os feitiços normais. No entanto, Eldas o lembra que leva um mês para as pessoas comuns aprenderem um único feitiço mágico, enquanto Alec dominou em apenas um dia. Motivado por seu sucesso, o menino se sente ansioso para aprender mais feitiços. Lembrando de descansar, Eldas diz para ele parar de treinar e pescar pelo resto do dia. Alec se senta para pescar, mas se sente desapontado por não estar aprendendo mais. Eldas diz para ele não apressar o processo, dizendo que ele naturalmente se tornará um grande mágico por causa de seu talento incrível. Surpreso, Alec pergunta a Eldas se ele sequer precisa de seu ensinamento, mas Eldas permanece em silêncio. De repente, um peixe grande começa a lutar na linha de Eldas e ele muda de assunto. Divertido com a incompetência de Eldas na pesca, Alec o ajuda a pegar o peixe. Ambos puxam com força e caem para trás devido ao esforço. Tendo pescado um peixe saltitante, vendo o fruto de seu esforço, tanto o professor quanto o aluno começam a rir. No dia seguinte, Eldas dá a Alec um livro para estudar fórmulas mágicas. Alec acha difícil entendê-lo, então Eldas começa a ensinar os padrões na fórmula. Eles passam seus dias juntos, estudando as fórmulas intrincadas até que um dia começa a nevar. Alec interrompe a lição de Eldas e o atinge com um floco de neve e eles começam a se divertir em uma luta de neve. No entanto, sua felicidade é de curta duração, já que Eldas decide partir para a capital no verão. Alex se sente triste por não vê-lo novamente e Eldas o avisa para nunca se tornar um mágico da corte. Sentindo-se confuso, Alec pergunta por que ele ensinou magia a ele, então Eldas revela que estava retribuindo uma gentileza da falecida mãe de Alec. Após suas palavras finais, Eldas se vira e deixa Alec para trás. Muitos anos depois, Alec está estudando na Academia Real de Magia, olhando os registros dos alunos. Ele descobre que Eldas se formou como um dos melhores alunos e se tornou um mágico da corte. No entanto, Eldas foi posteriormente banido da corte, então Alec se sente furioso com a corte real. Para retribuir a gentileza de Eldas, ele decide mudar a corte, tornando-se ele mesmo um mágico da corte. Algum tempo depois, Alec está trabalhando como um mágico da corte na festa do príncipe herdeiro Regulus. Após uma batalha feroz, o príncipe se vira e o demite do emprego. Chocado, Alec pergunta por que ele está o expulsando e Regulus pede que ele declare suas funções no trabalho. Alec diz que seu trabalho é ajudar o príncipe com magia, então Regulus o lembra que ele falhou neste trabalho em sua batalha anterior. Regulus aponta que ele luta nas linhas de frente como um espadachim, enquanto sua maga Lene lança feitiços ofensivos poderosos e X, o tanque, os protege dos ataques inimigos. No entanto, ele acha que os feitiços de suporte e aprimoramento de Alec são completamente inúteis para sua festa. Alec tenta explicar por que ele só usa feitiços de suporte, mas Regulus o interrompe e zomba dele por ser fraco. Lene também entra na conversa e provoca Alec por sempre ser passivo e tentar evitar situações perigosas. Ela revela que sempre odiou a atitude covarde de Alec e só o aceitou porque Regulus o aceitou na festa. Com a rejeição aberta de Alec por Regulus, tanto Lene quanto X se sentem à vontade para expulsá-lo também. Regulus diz que viu potencial em Alec, já que ele se formou como um dos melhores mágicos da corte, mas agora pensa que ele apenas comprou seu caminho para o topo. Mais uma vez, Alec tenta se defender, mas Regulus percebe uma adaga em seu cinto e a arranca. Ele repreende Alec por carregar uma arma, dizendo que ele não permite que plebeus possuam uma. Alec diz que estava apenas se preparando para perigos potenciais. Mas Regulus agarra sua gola com fúria. Ele acha que os plebeus são um bando de idiotas que não conseguem ouvir ordens básicas e Alec fica quieto. Regulus arranca a túnica de mágico de Alec, dizendo que ele não merece a posição de mágico da corte.
As palavras duras do príncipe enviam Alec para um pânico silencioso, e sua festa segue para a masmorra, deixando-o para trás. Depois, Alec volta para casa para estudar a masmorra, sabendo que o príncipe não tem a força mágica para enfrentar monstros mais fortes no nível 30. Alec toma precauções extras para protegê-lo. Ele parte para a capital e pede aos guardas reais para deixá-lo entrar, mas eles se recusam, lembrando de que ele perdeu seu título de mágico da corte. Como os guardas apontam que plebeus não são permitidos dentro, Lenny sai e começa a zombar de Alec novamente, mencionando rumores de Alec entrando no nível 67. Ele acha que ele apenas inventou algumas histórias para soar poderoso. Enquanto ela volta para dentro, Alec começa a segui-la, mas os guardas bloqueiam seu caminho. Então Alec estende um pergaminho e implora Lenny para entregá-lo ao príncipe. Ela se vira e pega o pergaminho e Alec pensa: ela pelo menos completará este pequeno favor. No entanto, Lenny sorri friamente e rasga o pergaminho na frente dele. Virando-se para ir embora, ele diz aos guardas para se livrarem dele depois. Alec volta para a cidade se sentindo triste por não ter conseguido mudar a corte real, mesmo depois de 4 anos de lutas. Enquanto ele está perdido em pensamentos, o ex-líder do grupo de Alec, chamado Yorha, o percebe parado ali. Ele se vira para olhá-la, e ela rapidamente corre para abraçá-lo. Os dois se sentam juntos, e Alec conta a Yorha sobre tudo o que aconteceu. Entendendo por que ele está se sentindo deprimido, Yorha se sente irritada porque a corte do reino de Galdana é tão irracional, enquanto ela reclama sobre sua obsessão em segregar plebeus e nobres. Alec se sente preocupado que alguém possa ouvir. No entanto, Yorha aponta que eles estão sozinhos antes de se lembrar do sofrimento de Alec. Ele diz a ela que ficará bem, e ela se sente feliz por ele ter sido expulso da festa do príncipe. Isso confunde Alec. Então Yorha lembra que ela fez uma promessa anos atrás de recrutar Lud volta para sua festa. Dizendo que veio à capital só para recrutar, Yorha se levanta e pergunta a Alec se ele quer se juntar ao grupo dela. Enquanto ele a encara em choque, Yorha pergunta novamente, dizendo que precisa do poder dele. Alec fica sobrecarregado pela emoção e a lembra que a corte o baniu por ser inútil. No entanto, ela simplesmente ri e diz que não importa. Ela diz a Alec que todo o grupo dela estava esperando que ele voltasse, lembrando do potencial de Alec. Ela diz a ele que ele pode se tornar um mago da corte novamente se não quiser se juntar a ela. Lágrimas aparecem nos olhos de Alec e ele se levanta, para se juntar ao seu grupo. Ela sorri e deseja o melhor para suas futuras aventuras, dando as boas-vindas a Alec de volta ao grupo organizado. Chamado período duradouro, enquanto Yorha segura suas mãos, Alec se sente feliz por retornar aos seus velhos amigos. Depois, eles começam a voltar para casa juntos, dormindo em sua carruagem. Alec se lembra do aviso de Eldas, para nunca se tornar um mago da corte. Ao acordar do sonho, Yorha diz a ele que ainda falta alguma distância. De sua cidade natal, Fisley, Alec acena com a cabeça, mas permanece acordado, o que preocupa Yorha. Alec explica que sua situação se desenrolou exatamente como Eldas o havia avisado, antes de voltar a pensar. Enquanto isso, na capital real, o príncipe Regulus descobre que Alec deixou o reino. Depois que Lenny lhe diz que Alec se tornou um aventureiro, Regulus zomba de Alec por alegar ser o maior gênio da Academia de Magia. Enquanto ele pensa que Alec é um covarde por fugir, Lenny oferece a ele uma bebida para celebrar seu novo membro do grupo. Ele acha que o novo membro é uma ótima adição porque ele é um talento brilhante da família do nobre Duque Fornius. Regulus aceita a bebida e toma um gole enquanto Lenny o elogia e age como se eles fossem conquistar toda a masmorra com sua força. Enquanto o príncipe bêbado ri arrogantemente, Alec e Yorha finalmente retornam à sua cidade natal, Fizzle. Alec se sente feliz por estar cercado por tantos aventureiros, e Yorha diz a ele que eles explorarão uma masmorra a oeste da cidade antes de partirem. Yorha se lembra de registrar Alec na Guilda dos Aventureiros. Depois que eles entram na Guilda dos Aventureiros, a recepcionista os informa de que precisam de uma licença especial para explorar masmorras mais profundas que o nível 30. Ela também explica que apenas os aventureiros que estão registrados há 2 anos podem obter a licença. Yorha se sente chateada e pergunta à recepcionista por que o membro do grupo dela, Kraja, não conseguiu o passe para eles. A recepcionista explica como Kraja ameaçou a guilda para simplesmente entregar o passe, deixando Yorha completamente envergonhada. Depois, Yorha se senta para comer com Alec.
Chateada porque Kraja estragou seu trabalho, ela dá uma mordida em seu sanduíche, reclamando que eles não podem esperar mais 2 anos para entrar. O 52 grau andar da masmorra. No entanto, Yorha se anima depois de terminar sua comida e decide explorar áreas mais fáceis por enquanto. Alex se sente surpreso, mas ela explica que será um bom aquecimento para suas aventuras sérias. Animada, Yorha se levanta e diz a Alec para aproveitar seu tempo com ela na cidade das masmorras. Depois do almoço, eles partem para uma masmorra, onde um enxame de insetos monstruosos o cerca. Yorha lança alguma magia defensiva em Alec, que avança e corta os insetos. Yorha se sente feliz com o trabalho em equipe deles, mas aponta que esta masmorra inicial é estranhamente difícil de limpar. À medida que os insetos começam a se multiplicar, Alec observa que algum acidente deve ter acontecido, nos níveis mais profundos da masmorra. Yorha lança um feitiço defensivo em si mesma e caminha para frente, mas Alec diz a ela que não é seguro. Sentindo-se confiante, ela continua, dizendo que Alec perdeu sua antiga coragem. Yorha o lembra de que ele nunca recuaria de nenhum monstro, e diz a ele para confiar em seu julgamento. Observando os monstros se reunirem e bombardearem seu escudo, Alec se sente preso, mas se lembra de que não é um mago da corte. Tentando ajudar um príncipe mimado, sentindo-se livre para ajudar sua amiga, Alec se concentra e reúne sua magia. Yorha percebe seu foco, e Alec libera um poderoso feitiço de fogo que queima todos os insetos até ficarem crocantes. Yorha se sente feliz por o antigo espírito de seu amigo ter retornado, mas Alec pula para eliminar mais alguns insetos atrás dela. Então, quando o enxame completo começa a cercar os dois, Yorha lança um grande escudo enquanto Alec carrega um grande feitiço. Os insetos zumbem inutilmente ao redor deles enquanto Alec chama um enorme círculo mágico, liberando um feitiço de raio devastador que os elimina a todos. Aliviado por a luta ter acabado, Alec suspira e Yorha o parabeniza. De repente, um monstro verme gigante surge do chão e pega Yorha sem tempo para relaxar. Alec percebe que o verme deve ser a razão pela qual os insetos estavam tão em pânico. Enquanto Yorha está pendurada nos dentes do monstro, Alec a lembra de que ela tem a magia de suporte mais forte, na academia. Ela sorri, lembrando que ele tem os feitiços ofensivos mais poderosos para ajudar. Com o apoio de Yorha, Alec invoca um dragão flamejante que se enrola acima de sua varinha. Ele canta um feitiço chamado Tornado Flamejante e o lança em direção ao verme. O dragão engole instantaneamente o verme e queima todo o seu corpo até as cinzas, deixando Yorha segura em sua bolha defensiva. Depois de pousar no chão, Yorha corre para Alec, que elogia suas habilidades. Yorha diz a ele que ele é o mago mais forte do mundo, e Alec timidamente aceita seu elogio. Ela acha que Alec age como nos velhos tempos, enquanto se lembra de uma das batalhas anteriores do grupo deles. Enquanto o período duradouro estava fora fazendo registros, a Academia Real estava tendo sua cerimônia de formatura. Uma garota chamada Rosa Side, observando a equipe de Yorha retornar de sua vitória. Depois de saber que eles haviam descido até o 68 grau andar, os alunos ao redor deles ficaram chocados, já que o recorde anterior era apenas 37. O grupo de Yorha foi até Rosa, que lhes deu seus diplomas. Com suas classificações, Arnest ficou em 4º lugar, seguido por Kraja em 3º e Yorha em 2º, com Alec ficando em 1º lugar. Depois de receber seu diploma, Alec agradeceu a Rosa chamando-a de Rosa-chan, o que a deixou irritada. Ignorando sua raiva, o resto da equipe também começou a provocá-la, até que ela desmaiou depois. Enquanto eles começavam a voltar, Alec parou atrás de sua equipe e anunciou que se tornaria um mago da corte. Krager suspira. Sabendo que o salário atraente era uma oferta tentadora, Alec explicou desajeitadamente a seus amigos que, embora seu pai fosse contra sua decisão, ele queria apoiá-lo com o dinheiro. Lembrando de seu professor Eldas, ele permaneceu em silêncio. Antes de dizer que aventurar-se simplesmente não era um trabalho estável, Ornest sente arrependimento, pois eles não podem formar o grupo mais forte com todos os 4 gênios. Mas Kroza começa a provocá-lo por estar em 4º lugar. Enquanto Alex sorria para a resposta positiva de sua equipe, Yorha diz a ele para nunca se esquecer deles. Ela diz a ele que, mesmo que sigam caminhos separados, se alcançarem seu objetivo, ela o arrancaria da corte real. Alec ficou surpreso com o apoio dela e o resto de seus companheiros de equipe concordaram com sua líder. Antes de partir, Yorha disse a Alec para se juntar ao grupo deles novamente algum dia.
o que o deixou sem palavras. Depois de controlar suas emoções, Alec promete retornar um dia e seus companheiros estenderam as mãos para selar o acordo. De volta ao presente, Yorha compartilha uma bebida com Alec em sua festa de boas-vindas. Alec nota que ela está bem feliz, mas o humor de Yorha muda depois que ela toma um gole da bebida. Ela começa a chorar sobre a magia de fogo que ele usou, dizendo que ele quase a transformou em frango frito. Com o monstro verme, Alec aponta que ela estava bem com sua magia defensiva, mas Yorha se recusa a aceitar isso. Então ela começa a cambalear tonta por causa da bebida antes de adormecer na mesa. Vendo-a cochilar, Alec a cobre com um manto. No entanto, um homem grande atrás dele acha que ele é gentil demais para ser um aventureiro. Alec olha para o cara durão, mas o ignora e volta a beber. Irritado com sua resposta, o cara tenta socar Alec, mas ele facilmente bloqueia com um feitiço. Desta vez, Alec leva o homem a sério e o homem se sente satisfeito por ter chamado sua atenção. Ele se pergunta por que Alec voltou a ser um aventureiro. Apesar de ser um mago da corte de elite, então o homem dá a Alec um cartão de aventureiro como compensação por socá-lo. Mas com uma condição: ele quer ver do que um mago da corte é capaz. Alec se pergunta quem é esse encrenqueiro, e a sonolenta Yorha murmura que é o mestre da guilda. Chocado com a verdadeira identidade do cara bruto, Alec o segue para um campo de treinamento. O mestre da guilda dá as boas-vindas a Alec e Yorha, explicando que ele usa este campo para avaliar grupos de aventureiros antes de promover sua patente. Em troca do cartão de aventureiro, ele diz a Alec para provar sua habilidade mágica para ele. Yorha reclama que Alec não teve tempo para descansar, mas Alec se sente confiante em completar o teste, pois ele a lembra que eles podem pular 2 anos de espera. Ao passar neste teste, Yorha concorda. Assim que Alec entra no campo com o mestre da guilda, ele se apresenta como Leviathan. Lembrando que ele já liderou um grupo poderoso, Alec elogia Leviathan por suas habilidades mágicas de nível S. Com um sorriso presunçoso, Leviathan se prepara. Dizendo que é apenas glória passada, Alec começa a luta lançando um raio em Leviathan, mas Leviol se esquiva e contra-ataca com sua própria magia da água. Percebendo que não pode acertar Leviol com ataques de longo alcance, Alec tenta se aproximar dele. No entanto, Levi usa uma magia de aprimoramento corporal e acelera, pulando atrás de Alec em um instante. Ele começa a correr em círculos ao redor de Alec, confundindo-o com a alta velocidade antes de aproveitar a chance de lançar um soco nele. Embora Alec bloqueie o soco, seu poder estilhaça seu escudo e o manda voando contra uma parede. Levi elogia Alec por bloquear seu ataque, enquanto Alec admira suas habilidades poderosas. Enquanto ele se pergunta como lidar com a alta velocidade de Levi, Alec de repente começa a rir. Isso confunde Leviol, então Alec explica que ele desenvolveu um mau hábito de pensar como um mago da corte passivo e de apoio. Agora que ele é um aventureiro livre, Alec se sente livre para usar todo o seu poder. Levi se prepara para o desafio, e Alec cria uma espada mágica afiada. O mestre da guilda provoca Alec para atacar e ele avança, evitando todas as suas explosões de água. Enquanto Alec continua a se aproximar, Leviel lembra a ele que ele não pode contra-atacar seu soco com seu poder fraco. Internamente, Alec sabe que ele está certo, mas ele prevê o próximo movimento de Leviel e o atinge com um raio com antecedência. Para o mestre da guilda atordoado, Alec ataca com sua espada para o golpe final. Levi o elogia por quebrar sua magia em tão pouco tempo, entendendo por que Yorha gosta tanto de Alec. No entanto, ele não deixa Alec escapar ainda, e usa um feitiço de dragão. O feitiço transforma os braços de Levi em garras de dragão e ele ataca Alec com todo o seu poder. Depois de evitar o ataque, Alec fica chocado que o soco de Levi tenha feito uma enorme cratera no chão. O mestre da guilda o provoca por ficar assustado, mas Alec responde com um feitiço de raio. Levi ignora o raio e soca Alec novamente, que luta para bloqueá-lo. Levi lembra Alec que ele não pode vencer fugindo e usa suas garras de dragão para curar seu corpo. Não querendo deixá-lo se recuperar, Alec começa a atacar Levi com sua espada. No entanto, nenhum dos ataques de espada de Alec consegue sequer arranhar Levi, que confiantemente diz a ele que ele se recuperará em pouco tempo. Ainda assim, Alec acredita que Levi está mais preocupado do que ele, e se esquiva de seu próximo ataque antes de contra-atacar. Frustrado com a persistência de Alec, Levi ataca para um golpe final, rompendo o escudo de Alec, mas Alec aproveita a oportunidade para atacar-lo a queima-roupa. No entanto, Leviatã ataca através da dor e Alec se esquiva mais uma vez.
Ele fica atrás de Leviatã para outro ataque, mas sua espada quebra por causa da armadura resistente de Leviatã. Exausto de toda sua energia mágica, Alec desaba no chão. Enquanto Yorha corre para verificar como ele está, Leviel acha que o vencedor foi decidido. De repente, Ornest entra e zomba de Leviel por usar todo o seu poder contra um menino. Envergonhado, Leviel diz que reconhecerá as habilidades de Alec e lhe dará a aprovação de qualquer maneira, mesmo que ele tenha perdido contra ele. Ornest sorri enquanto caminha para verificar como Alec está. Ele o ajuda a se sentar em um sofá para descansar e pergunta a Yorha o que aconteceu com ele no Palácio Real. Quando Yorha responde que é uma longa história, Leviel acha que o palácio é um lugar terrível para Alec. Concordando, Ornest se sente enojado que o palácio pretensioso só se importa com status e linhagens. Ele se pergunta como Alec sequer durou 4 anos em um ambiente tão horrível e percebe Yorha profundamente pensativa. Ele fica irritado que ela esteja agindo toda boazinha com ele, e de repente a recepcionista da guilda entra em pânico enquanto reclama com Levi. Ele a arrasta para voltar ao trabalho. Yorha se pergunta o que aconteceu lá fora, mas Ornest ignora e pergunta a ela sobre a história de Alec. Depois de saber que Alec só podia usar feitiços de apoio sem chamar atenção, não podia usar nenhuma arma e foi forçado a carregar a bagagem do príncipe, Ornest fica absolutamente furioso. Yorha concorda, explicando que, depois de impor todas essas restrições ridículas a ele, o Palácio Real agiu como se Alec fosse inútil. Arnest se sente confuso. Que Alec usava magia de suporte no Palácio Real. Já que ele só usava magia ofensiva na Academia Real, ele percebe que Alec foi forçado a aprender magia de suporte. Mesmo que não fosse adequado para ele, tudo por causa das duras restrições do palácio, Yorha elogia Alec por dominar a magia de suporte como escudo defensivo tão rapidamente. No entanto, Ornest se sente furioso que, apesar de todas essas restrições, Alec protegeu o grupo do herói, mas ainda foi humilhado e expulso por eles. Em sua frustração, ele quebra a garrafa de vidro em suas mãos, o que acorda Alec, que se sente surpreso que Ornest esteja aqui. Antes de se levantar para sentar, Yorha mostra a ele o passe de aventureiro, e Alec se sente animado para ir se aventurar com seu grupo novamente. Ornest os interrompe dizendo que antes de sair, eles deveriam primeiro se vingar do Palácio Real. Alec lembra Ornest que ele não pode simplesmente espancar o príncipe, mesmo que o odeie. Ornest discorda e insiste que eles se vinguem. Alec continua tentando acalmar. Yorha diz a Ornest que ele não deveria causar problemas dentro do grupo. Ele pergunta a ela se ela não quer vingar seu bom amigo, o que deixa Yorha sem palavras. Alec intervém dizendo que a melhor vingança é fazer o príncipe se arrepender de sua escolha. De repente, Ornest concorda, pensando que eles deveriam simplesmente se tornar o grupo mais forte do mundo. Ornest se sente animado pensando que o príncipe viria, implorando para Alec retornar assim que ele se tornar o mais forte. Até Alec aprova este plano de vingança e promete a Ornest que eles se tornarão os melhores juntos. Enquanto isso, em outra sala, a recepcionista cuida de uma aventureira de rank S chamada Krista Leviel. Pergunta a ela por que seu grupo chamado Recroma se machucou. E ela diz a ele que é uma emergência. Logo, Levi reúne todos os aventureiros na sala e anuncia que Recroma está preso no nível 60 e 4 em uma masmorra, enquanto Yorha e Ernest aprendem esta notícia. Krisha cutuca Alec em seu quarto olhando para seu estado sombrio. Krisha acha que ele vai para uma cova prematura. Enquanto ela pergunta a ele por que ele não está comparecendo à reunião de Levi, Alec explica que eles são todos aventureiros de rank A lá fora. Então ele não se sente confortável em comparecer como um estranho. Os olhos de Crazy se estreitam com seu comentário e ela cura suas feridas depois de dizer a Alec que ela não o forçará a fazer nada. Ela se oferece para apoiá-lo com qualquer problema que ele esteja enfrentando. Alec ri dizendo que ele está apenas tentando evitar se destacar. Ele explica que, depois de ficar discreto no Palácio Real o tempo todo, ele desenvolveu o hábito de ser cauteloso. Apesar de saber que os aventureiros são diferentes dos nobres, Alec ainda se sente desconfortável perto deles. Sentindo pena dele, Kreja dá um tapinha na cabeça de Alec, o que o faz se sentir melhor. De repente, Ornest e Yorha invadem a sala e Ornest anuncia que é finalmente a chance de Alec sair em uma grande aventura. Yorha explica que seu próximo destino é a masmorra Tank Killer a oeste da cidade de Fizel. Ela revela que a magia de cura não funciona em Tank Killer,
E Alec fica surpreso que Crouch concordou em explorar uma masmorra onde sua magia é inútil. No entanto, ela aponta que ela se opôs totalmente à ideia, mas Ornest chorou como uma criança para ir lá de qualquer maneira. Ornest defende dizendo que eles tiveram uma votação majoritária e os dois começam a brigar como um bando de crianças. Enquanto isso, Alec pergunta a Yorha sobre Rickroma, que foi derrotado pelo chefe do andar. Depois de revelar que Krista retornou sozinha para alertar a guilda, Yorha explica que eles precisarão dos poderes ofensivos de Alec para ser o chefe. Ele pensa que está pronto, mas se sente um pouco preocupado que seus poderes possam ter enfraquecido desde seu tempo no Palácio Real. Vendo que Alec está indo, Ornest se prepara para derrotar o chefe antes que o grupo de Leviel possa alcançá-lo. Kraja fica surpresa que Leviel também está indo e Yorha responde que eles estarão fazendo parceria com sua equipe. Com esta notícia, Kraja percebe que eles são apenas personagens de apoio para somar ao grupo principal de Levi. Alec também acena com a cabeça e Ernest se pergunta por que eles estão bem em serem os personagens secundários. Em resposta, Alec diz a ele que ele é a única pessoa não qualificada, mas Ernest lembra a ele que ele é o mago mais forte deles. Yorha concorda e informa Alec que Levi pediu especificamente para ele vir, e ele finalmente sente alguma confiança em seu próprio poder com o apoio de todos os seus amigos. Alec se prepara para se juntar ao grupo do período duradouro novamente. Assim que estão todos prontos, eles se dirigem para a masmorra Tank Killer. Ornest pensa que este é o começo da lenda de seu grupo, mas Yorha diz que ela só quer continuar explorando com seus amigos enquanto Kraja concorda. Alec também ri da cabeça quente de Ornest. Ele pede desculpas à sua equipe por fazê-los esperar tanto, mas Ornest diz a ele que eles estavam felizes em esperar. Logo todos se preparam para entrar e começar seu retorno oficial, como o grupo mais forte da academia. Antes de entrar na masmorra, Ornest aponta que se eles explodirem ou subir de nível por nível, levaria uma eternidade para chegar ao 64 grau andar. Yorha concorda e explica que Krista obteve um núcleo mágico de seu grupo quando eles chegaram a esse andar. Krista deu um núcleo para Yorha, para que sua equipe pudesse pegar um atalho direto para o 64 grau andar e resgatar seus companheiros de equipe. Ouvindo isso, Ornest se pergunta como o mestre da guilda alcançará esse andar sem um núcleo próprio, mas Yorha explica que seu grupo já tem um. Ornest suspira, se perguntando por que Levi está até chamando sua equipe se ele vai terminar o trabalho sozinho. E Kraesha aponta que eles são apenas personagens secundários para fazer o líder da guilda parecer bom. Assim que eles ficarem sérios, Yorha revela que o chefe do andar é um monstro morto-vivo, já que Alec tem a correspondência mais forte contra monstros mortos-vivos. Ornest diz a ele para recuar e preservar sua mana, até a luta contra o chefe. Alec se sente preocupado em deixar sua equipe lidar com um trabalho sujo, mas Kraja também acha que é uma boa ideia. Ela lembra sua equipe que eles estão prestes a enfrentar um desafio de vida ou morte, então eles precisam estar no seu melhor se quiserem sobreviver. Animado para o desafio, Ornest bate o pé e Yorha ativa o núcleo, para teletransportar todos eles para a masmorra, enquanto eles aparecem no início do 64 grau andar. O grupo é cercado por soldados esqueletos. Animado, Ornest avança direto com sua lança e começa a destruir o exército de esqueletos. Preocupado em se cansar, Yorha corre para apoiá-lo com magia. Enquanto isso, Alec observa calmamente Ornest usar seu artefato antigo, a lança negra chamada Almersteca. Kraja explica que a lança negra é muito afiada e durável, mas suas qualidades simples são perfeitas para Ornest. Observando Ornest transformar os esqueletos, Alec se pergunta se deveria ficar para trás. Ornest diz que não precisa de ajuda, então Alec concorda. Mas de repente ele sente uma aura estranha atrás dele. Ele rapidamente dispara um raio, confundindo Kraja, que pergunta se algo aconteceu, mas Alec pensa que foi apenas sua imaginação. No entanto, ele percebe que algo está realmente tentando atacá-lo. Então, ele invoca sua espada de mana para bloquear um ataque furtivo de um ceifador invisível. Vendo-o aparar o golpe do ceifador, Ornest fica feliz que o poder de Alec não tenha diminuído nos últimos 4 anos. Enquanto Alec está irritado que Ornest está apenas testando seu poder contra inimigos fortes, Ornest diz que confia em Alec para defendê-lo contra o ceifador.
Sabendo que seu amigo confia nele, Alec se sente motivado a atender às suas expectativas com uma explosão de poder. Ele ataca o ceifador a uma velocidade incrível, cortando-o ao meio. Depois de derrotar o ceifador, Alec pergunta a Yorha se ela sabia sobre os perigos da masmorra e ela se desculpa por esconder isso. Krennic diz a ele que a culpa é de Ornest por ter los trazido para lá, então Alec promete reorganizar o cérebro do cabeça de carne depois da missão. Ornest ri, dizendo que eles têm que voltar para casa vivos primeiro. Logo, outra onda de soldados esqueletos entra e Ornest se sente animado para a luta desafiadora. Yorha lembra que eles estão tentando resgatar uma equipe em vez de conquistar a masmorra, mas Kraja acha que ele é muito burro para entender planos simples. Tanto Ornest quanto Alec se preparam para atacar com suas armas, então Yorha aumenta seu poder com sua magia. Enquanto Ornest joga certa toupeira com os esqueletos, ele percebe Yorha em pânico com um deles. Felizmente, Praja o abate para ela, o que dá a Alec a chance de preparar um grande ataque. Depois que a equipe fica atrás dele, Alec carrega um círculo mágico, planejando eliminar todos os esqueletos que se aproximam. Depois de fritar todos os esqueletos em cinzas, ele diz que a área está limpa. Ornest pergunta a ele por que ele sempre usa raio em vez de outros feitiços. Mas Alec permanece em silêncio, pensando em todas as vezes que o príncipe Regulus o impediu de usar suas habilidades. Alec diz que ele só usa o feitiço porque é fácil de lançar. Mas Ornest o interrompe, sabendo que algo está acontecendo. Ele continua cutucando Alec para explicar, mas de repente o chão começa a tremer. O grupo percebe que o som está vindo do chefe do andar e Ornest se prepara para entrar nas profundezas da masmorra com a ajuda de Yorha. Ele acelera para o túnel, enquanto o resto da equipe o persegue. Yorha elogia Ornest por ser tão rápido. Mas Alec acha que ela é ainda mais impressionante porque ela pode ajudá-los a correr tão rápido quanto com sua magia. Enquanto Yorha fica nervosa, eles chegam ao final do túnel. Do lado de fora, eles encontram Ornest olhando para um jovem mago chamado Loki, correndo para salvar sua vida de um dragão gigante. Loki continua gritando para Ornest salvá-lo, mas ele ignora o pobre mago, sabendo que ele tem o poder de sobreviver por tanto tempo. Enquanto Alec se sente confuso com a indiferença de seu amigo, Ornest explica que Loki é na verdade um mago de suporte de Recroma e eles estão aqui para resgatá-lo junto com o resto do grupo. Enquanto isso, Loki jura que assombrará Ornest como um fantasma por ignorá-lo em perigo. De repente, Loki tropeça no chão e Alec se prepara para ajudar. No entanto, Kraja diz a ele que ele ficará bem, já que é assim que Loki luta. De repente, ele sorri para o dragão enquanto a criatura se aproxima dele. Ele aciona uma armadilha de fogo que perfura seu corpo. Depois de ver seus truques sujos, Alec finalmente entende por que seus amigos chamam Loki de idiota. Enquanto o dragão ruge de dor, Loki começa a zombar dele, então ele responde carregando um laser de super calor. Antes que ele possa reagir, o laser derrete tudo em seu caminho. Felizmente, Ornest salva Loki antes que ele possa ser evaporado. Ornest explica que, embora soubesse que Loki ainda tinha alguma luta nele, Alec ficou muito preocupado e ordenou que ele o salvasse da besta. Enquanto o dragão rosna para eles, Alec se prepara para uma grande luta. O dragão ataca com suas garras, mas Yorha bloqueia o golpe. Alec tenta atacar com um raio, mas o dragão realmente foge em vez de lutar. Ele percebe que está indo direto para Loki e avisa Ornest para ter cuidado com o ataque de raio. Alec distrai o dragão, dando a Ornest a chance de correr de volta para seu grupo. Enquanto Kraxa está chocada com suas ações, Ornest joga Loki direto para ela. Depois que Kraxa o pega, ele leva Loki embora enquanto Ornest se prepara para lutar sem distrações. Yorha o lembra que eles não estão aqui para uma briga de monstros, então ele deveria deixar Alec acabar com o dragão. Alec concorda e observa, enquanto Kraxa leva Loki para uma distância segura. Uma vez que estão prontos, Yorha lança todos os feitiços de aprimoramento em Ornest, que salta no ar e atinge o dragão. Ele consegue acertar alguns golpes, mas sua lança fica presa, o que dá ao dragão a chance de derrubar-lo no chão. Como Ornest está indefeso, Yorha corre rapidamente para verificar-lo. Antes que ela possa verificar, o dragão levanta sua garra para atacar, mas Yorha o bloqueia com um escudo enquanto ela luta para segurar. Loki finalmente aprende que Alec retornou para durar,
período enquanto Alec invoca vários círculos mágicos para cercar o dragão. Loki fica impressionado ao ver tantos de uma vez, percebendo que Alec é um gênio. No entanto, Crasha diz a ele que seu amigo tem muito mais poder para oferecer. Na frente dos olhos de Loki, Alec invoca mais 20 círculos, superando os recordes de gênio mágico dezenas de vezes. O dragão tenta interromper o feitiço de Alec correndo em direção a ele, mas Ornest finalmente se levanta e apunhala sua cauda para deter. Loki, com essa distração, ele salta para longe do dragão e Alec finalmente completa seu feitiço. Ele libera um feitiço de raio aprimorado combinado em um que começa a fritar o dragão vivo. No entanto, ele consegue escapar antes que possa ser queimado até ficar crocante. Depois de escapar, o dragão abre sua boca para atacar e Ornest desacraja para distraí-lo. Ela imediatamente lança uma chuva de flechas que impede o dragão em seu caminho, enquanto Yorha usa um feitiço mágico para amarrar os membros do dragão. Ornest também ataca o dragão com sua lança, enfraquecendo-o para Alec. Alec aproveita esta chance para criar 4 novos círculos mágicos que cercam o dragão e o selão sob alta pressão. Mesmo sob a pressão dos selos, o dragão abre sua boca novamente para atacar e Alec elogia a criatura por permanecer calma sob tanta pressão. Alec possui um feitiço para um momento como este. Foi seu mestre quem lhe ensinou a técnica anos atrás e desde então Alec é o único mago capaz de lançá-lo. Ele espera que o dragão ataque enquanto ele libera um raio mágico que Alec lança um feitiço de reflexão, enviando o ataque do monstro de volta com força total. De alguma forma o dragão ainda sobrevive ao seu próprio ataque e começa a carregar outro ataque. No entanto, Alec usa as 4 formações de selo para liberar um inferno escaldante que explode o corpo do dragão com chamas quentes, infelizmente para o dragão. Ornest ataca para dividir sua cabeça e acabar com ele. Uma vez que o dragão é derrotado, Alec e Ornest se parabenizam, Yorha e Creysia também se aproximam, provocando seu companheiro de equipe em 4º lugar pela assistência, enquanto o grupo ri, Loki se aproxima deles elogiando a todos por suas habilidades. Ele pergunta a Alec se ele é o mesmo mago da corte real de Galdana que se dizia ter derrotado a Hydra. Loki acha que Alec é definitivamente forte o suficiente para vencer a Hydra, mas Alec revela que foi demitido da corte. Isso choca Loki, mas Alec diz que está bem mesmo depois de perder o emprego. No entanto, Loki diz a ele que está realmente se sentindo mal pelo Palácio Real, que foi burro o suficiente para expulsar um gênio como ele. Então Loki começa a assediar Yorha dizendo que Krista irá recompensar lá pela ajuda. Yorha observa que ele está desviando sua própria responsabilidade para o líder da equipe, o que Loki ignora descaradamente. Então ele pede ao grupo algumas poções de recuperação, dizendo que doou todas as poções que tinha para outra pessoa depois de ficar sério. Ele explica que um dos membros de seu grupo ainda está lutando contra um chefe de andar que é ainda mais forte que o dragão que eles acabaram de derrotar. Kreja pergunta se o dragão que eles acabaram de lutar era um inimigo normal, mas Loki explica que este andar realmente tem vários chefes. Ele revela que apenas atraiu o dragão, porque parecia mais burro e mais fácil de enganar para que sua equipe pudesse lutar contra o outro. Kraga admite que Loki é ótimo em causar problemas. Em todos os lugares, apesar do insulto, Loki descaradamente tenta flertar com ela, então Ornest joga uma poção em seu rosto enquanto os dois começam a discutir. Kraga pergunta a Loki como é o chefe de andar mais forte. Ele revela que o outro chefe é um necromante vestindo uma armadura de metal, mas a armadura parece oca por dentro, enquanto o grupo percebe que a armadura é o corpo real do chefe. Loki aponta que ataques físicos não podem machucá-lo. Então ele se vira para Alec e lhe dá um artefato. Alec está confuso, então Loki diz que sabe sobre sua habilidade de usar armas. Alec sorri e elogia a observação perspicaz de Loki, ao que Loki responde que tem que ficar alerta, já que é um mago de suporte. Depois de elogiar a habilidade de Alec de parecer fraco, mas intimidador ao mesmo tempo, Loki explica que não pode derrotar um chefe tão poderoso sem o artefato. Enquanto o artefato brilha, ele se expande em uma espada mágica chamada SC Verrugas, o Destripador do Céu. Ernest se pergunta por que ele está sendo tão útil para eles. Então ele revela que Loki quer que Alec lute apenas com seus ataques físicos. O grupo fica furioso sabendo que o monstro não pode ser ferido por ataques físicos. No entanto, Loki sorri maliciosamente dizendo que desta vez ele provará suas habilidades e ajudará Alec a derrotar o chefe com um plano diabólico que ele tem em mente.
Enquanto isso, no 30º andar de uma masmorra, o grupo de Regulus foge de alguns monstros. Regulus pede a Lene para explodir as pragas com sua magia, mas sua varinha falha e não funciona. Frustrado, ele se pergunta por que seus companheiros de equipe são tão inúteis e decide lutar contra os monstros sozinho. No entanto, ele percebe que é inútil quando sua espada ricocheteia inofensivamente na cascadura de um monstro. Depois de ser humilhado, Regulus é levantado como um saco de batatas enquanto sua equipe escapa da masmorra. Enquanto está sendo carregado, o príncipe se pergunta por que é tão difícil derrotar monstros que ele normalmente pode destruir. Ele percebe que desde que demitiu Alec de sua equipe, seu desempenho piorou repentinamente. Em vez de dar crédito a Alec por seu bom trabalho, o príncipe culpa Alec por amaldiçoar sua equipe. Como vingança, depois de escapar da masmorra, Regulus chama um mago chamado Vogan para verificar se há alguma maldição. Uma vez que Vogan completa seu diagnóstico, ele diz ao príncipe que ele está apenas imaginando coisas. Regulus ainda se recusa a aceitar seu próprio fracasso e culpa Alec por tudo. Ouvindo o nome de Alec, Vaughan fica surpreso e sugere que Regulus não pode limpar o 30º andar, porque desativa toda a magia de suporte. Regulus zomba pensando que a magia de suporte é para fracotes, e continua se perguntando por que ele é um fracasso. Vaughan aponta que Alec já havia avisado Regulus sobre a restrição de magia no 30º andar, mas o príncipe continua ignorando o nome de Alec. Vaughan o lembra de ter algum respeito por Alec, já que ele é o lendário estudante que alcançou o 60º ou 80º andar, mas o príncipe rei descartando como um monte de boatos. Logo, um mensageiro bate na porta e diz ao príncipe que o rei quer falar com ele imediatamente sobre Alec. Depois de entrar no quarto do rei, Regulus pensa que seu pai também descobriu Alec, mas o rei pergunta a ele se ele sabe sobre Eldas. Vendo a confusão de seu filho, o rei explica que algumas décadas atrás, Eldas foi banido por ousar avisar o rei, para mudar a forma como a corte real funciona, caso contrário seu reino seria destruído por uma calamidade. O rei pensa que Eldas era apenas insano. Regulus concorda que nobres desrespeitosos, como ele merecem ser exilados, então o rei revela que depois que ele baniu Eldas da corte, ele entrou na Academia Real como um plebeu e silenciou a todos com suas incríveis habilidades. Depois de se formar como o melhor aluno da academia, Eldas usou outra oportunidade para se tornar o mago da corte e retornar ao rei. Lembrando das estranhas palavras de Eldas, o rei ri dizendo que ele desapareceu depois disso. Enquanto o rei recorda o aviso de Eldas de que plebeus não devem ser subestimados, ele pergunta a Regulus se ele sabe por que ele foi enviado para a masmorra. Regulus pensa que é apenas para que ele possa ganhar força e experiência. Mas o rei revela que estava apenas testando se as palavras de Eldas eram verdadeiras ou não. O rei pensa que pode ser hora de mudar as regras de seu reino e começar a empregar plebeus qualificados em vez de criticar seus antecedentes. Enquanto o rei termina sua declaração, Regulus engole em seco e diz que isso mancharia a reputação de sua família. Se eles dependessem de plebeus, Regulus lembra ao pai que foi ele quem o ensinou a respeitar a nobreza. Mas o rei diz que também confiou em Eldas com uma decisão, dizendo que Alec é a pessoa que lhe causou tanta dor. Regulus implora ao pai para reconsiderar sua decisão. Mas, de repente, um servo mostra a Regulus os restos do relatório escrito de Alec. Quando Regulus lê as notas, ele vê que inclui um guia completo para limpar o 30º andar da masmorra. O rei revela que as notas são de Alec e ele não poderia ter coberto todas as estratégias, em tantos detalhes sem limpar o andar várias vezes. Ao aprender isso, o ego inflado de Regulus sofre um grande golpe, e ele se vira silenciosamente para sair enquanto o príncipe se afasta. O rei pede a Vaughan para cuidar de seu filho nos corredores do palácio. Regulus se encosta na parede, se perguntando por que Alec nunca discutiu nenhuma estratégia antes, lembrando que foi ele quem expulsou Alec, sem lhe dar uma chance. O príncipe finalmente admite que ele é o inútil. Pensando que Alec provavelmente pensou que ele era estúpido demais para discutir estratégias, ele esmaga um vaso de raiva. Então Regulus pede um favor a Vaughan. Enquanto isso, de volta à masmorra, Alec se pergunta como o artefato de Loki o ajudará a derrubar o chefe do andar, enquanto Ornest diz a Loki para parar de mandar neles. Ele aponta que Alec pode usar sua magia no momento certo. Yorha percebe que Loki está tentando enganar o chefe do andar, fazendo pensar que Alec é um espadachim para atacá-lo em um ponto fraco. Raja acha que eles apenas perderão tempo tentando enganar um monstro sem cérebro. Mas Loki revela que este chefe é inteligente,
enquanto diz à equipe que o monstro-chefe pode usar técnicas avançadas de espada. Todos ficam sem palavras ao verem todos tão inquietos. Loki diz a Alec para usar sua espada na maior parte da batalha, mas terminar a luta com magia. Depois que Alec aceita seu plano, Loki se vira para Kraja em busca de ajuda. Ela não está interessada, mas Loki diz a ela que precisa de sua mana para teletransportar de qualquer maneira. Sabendo que a magia de teletransporte é um segredo nacional, Kraja fica chocada, enquanto Yorha cobre os ouvidos para evitar se envolver. Loki ri, dizendo que não importa, já que não há espiões na masmorra de qualquer maneira. Enquanto o mago descuidado continua rindo, Alec diz a Yorha que, se alguém os questionar, eles simplesmente culparão tudo em Loki, enquanto Loki desenha o círculo de teletransporte. No chão, Alec se pergunta se eles podem confiar nele. Yorha diz a ele que, embora Loki não seja honesto sobre tudo, ele ainda é um cara confiável. Ela revela que 2 anos atrás, Loki estava encarregado de uma equipe de busca procurando pela masmorra arcana, e eles retornaram sem nenhuma baixa. Enquanto Alec se sente impressionado, Yorha lembra a ele que o líder do grupo de Loki também é um aventureiro confiável com suas palavras. Alec decide confiar nele e chama Ornest, lembrando-o de que raramente tem a chance de usar espadas. Ele diz a Ornest para brincar como nos velhos tempos enquanto eles discutem ao fundo. Loki está genuinamente surpreso que a equipe esteja se dando tão bem depois de 4 anos separados. Kraja lembra a ele que as velhas amizades não desaparecem tão facilmente e aponta que sua própria equipe confia nele o suficiente para lidar com o chefe da masmorra, sozinho. De repente, Loki muda o tópico sério e começa a provocar Kraja, que rapidamente cobre sua boca grande. Logo, o portal de teletransporte está pronto e todos esperam que ele se ative. Loki explica que o teletransporte. A magia só pode levar los pontos específicos marcados no mapa. Ele avisa o grupo para permanecer alerta, já que eles podem enfrentar o chefe final a qualquer momento após o teletransporte. Finalmente, Loki teletransporta todos perto dos membros de seu grupo e eles aparecem bem na frente do brilhante, a armadura escura. Enquanto o chefe caminha em direção ao grupo de Loki, eles percebem que estão em apuros. A líder da equipe, Hywel, manda Krista de volta para pedir apoio. Enquanto ela sai, sua parceira Marvel ataca o chefe para distraí-lo. Hywel atira uma bola de fogo para ajudá-la, mas o chefe ignora seus ataques e continua atacando enquanto Hywel se pergunta como lidar com o problemático conjunto de armaduras. Ornest de repente entra na batalha. Ele distrai o cavaleiro pela frente enquanto Alex se esgueira por trás para um ataque surpresa. No entanto, o chefe ainda evita o ataque de Alec e se envolve em uma batalha feroz com ambos. Enquanto isso, Loki se reagrupa com Hywel e Mar-Bell, então os leva junto com Kraja para receber cura. Yorha observa enquanto Ornest e Alec continuam lutando contra a noite, incapazes de penetrar em suas defesas. Enquanto Ornest ataca novamente, o chefe salta para evitá-lo. Desta vez, Ornest pisa no capuz do cavaleiro para impedi-lo de pular, o que dá a Alec a chance de cortar sua cabeça fora. Enquanto o capacete vazio cai no chão, Alec pensa que eles ganharam a partida. Mas de repente, a armadura ganha vida novamente. Alec percebe que é um monstro Dolaran que pode viver sem sua cabeça. E Ornest pensa que o chefe dragão que eles derrotaram era apenas o corcel deste cavaleiro. No entanto, Alec rapidamente percebe que perdeu o chefe de vista e ele o alcança na velocidade da luz. Enquanto ele bloqueia o ataque, Alec sente o chefe usando ainda mais poder. Ele pensa que o chefe está finalmente levando a batalha a sério. Mas ele se esqueceu de prestar atenção ao seu parceiro Ornest. Com alguns buffs de poder de Yorha, Ornest ataca o cavaleiro com sua lança, mas ele bloqueia seu ataque. Isso dá a Alec a chance de derrubar o cavaleiro, e Ornest pergunta o que ele acha do chefe. Alec diz que a armadura do cavaleiro é muito dura, pensando que até mesmo seus artefatos antigos podem quebrar. No entanto, Ornest ainda está animado para continuar lutando, já que o chefe é um oponente digno por perto. O cavaleiro religa sua cabeça e grita alto, o que distrai Alec e Ornest. Ele usa essa distração para atacar e mandar Alec voando, mas Yorha consegue protegê-lo bem a tempo. Enquanto ela verifica como ele está, Alec diz que está bem se ela não o tivesse salvado com suas barreiras. Ele teria morrido naquele momento. Alec pergunta a Loki quanto tempo mais ele precisa para distrair o Dullahan. Loki responde que ainda precisa de mais 5 minutos, então Alec bebe uma poção de recuperação para recuperar sua força. Enquanto isso, Ornest grita com Alec para parar de relaxar enquanto luta com o Cavaleiro Negro.
Enquanto Alec corre para ajudar seu amigo, Locke chama Yorha para uma tarefa enquanto eles continuam lutando contra o monstro. Ornest diz que Alec finalmente está parecendo um verdadeiro campeão. Ele pensa que depois de encontrá-lo pela primeira vez em 4 anos, Alec sempre teve uma expressão passiva e entediada em seu rosto. Isso surpreende Alec, que lhe diz que não é da sua conta. Ainda lutando, Ornest se recusa a recuar, dizendo que mesmo que não possa magicamente consertar todos os problemas de Alec, ele ainda quer apoiá-lo como seu amigo. Perto dali, Locke termina de carregar sua magia, e um enorme círculo aparece acima deles. Ele ri dizendo que um monstro com inteligência pode ser facilmente manipulado, mas o cavaleiro aparece instantaneamente diante dele e corta seu peito. Enquanto correm em direção a ele, Alec e Ornest percebem que Locke estava apenas usando um feitiço de ilusão para testar a inteligência do monstro. Locke provoca o cavaleiro por ser impaciente demais, dizendo que ele caiu direto em sua armadilha. De repente, alguns cristais de gelo envolvem a perna do cavaleiro, impedindo-o de andar corretamente ao ver o monstro ir embora. Ornest decide atacá-lo, mas pisa em um círculo mágico escondido. Locke sorri já sabendo que ele faria isso, e ele pede a Kraja para teletransportar Ornest, aparecendo bem atrás do cavaleiro. Ornest o manda voando com sua lança. Locke elogia Kraja por aprender o feitiço de teletransporte tão facilmente. Enquanto Marbel torce pelo plano bem-sucedido de sua companheira de equipe, ao sinal de Ornest, ela pula do telhado e ataca o monstro no chão. Ele se esquiva para a direita, mas só consegue pisar em outra armadilha armada por Locke, que prende suas pernas. Ainda mais enfurecido por todas as armadilhas, o cavaleiro ruge e sobe direto para o telhado da torre. Locke diz a Kraja para se afastar do monstro e o provoca para se aproximar. Desta vez, o cavaleiro percebe sua armadilha e decide atacar de uma direção diferente. No entanto, Locke o bloqueia com sua espada. Mas Hywel acha que não há como ele lutar contra o monstro sozinho. Para apoiar Locke, Yorha lança magia de aprimoramento cétuplo, dando-lhe mais algum tempo. De alguma forma, o monstro ainda força Locke para trás, mas ele pisa em mais uma armadilha escondida no chão. Quando a armadilha é ativada, Yorha libera um feitiço de selo de 3 pontos que acorrenta o monstro ao local. Enquanto o cavaleiro derruba Locke do telhado, ele grita com Alec para acabar com isso. Vendo seu planejamento cuidadoso para preparar o monstro para ele, Alec acena com a cabeça, pronto para dar o golpe final. Observando Alec preparar seu ataque final, Locke percebe que ele criou ainda mais formações de feitiços do que contra o dragão. Lutando para liberar tanto poder, Alec tropeça, mas se levanta para completar o feitiço. Enquanto o corpo de Alec brilha com energia, mais formações cercam o cavaleiro. Finalmente, Alec libera a poderosa combinação Thunderbolt. Fazendo o monstro gritar de dor, no entanto, o poderoso cavaleiro corta seu selo. Querendo escapar, sabendo que esta é sua última chance, Alec luta para adicionar mais poder ao feitiço. Mas seu corpo cede. Locke percebe que já é insano que Alec já tenha usado seu feitiço final 2 vezes. Então é completamente normal que ele não consiga usar todo o seu poder. Enquanto isso, Alec luta para manter seu feitiço. Mas de repente ele se lembra das palavras zombeteiras de Regulus de quando ele o demitiu. Então ele se lembra da recepção calorosa depois, por sua própria equipe, e levanta sua varinha novamente, não querendo decepcioná-los aqui. Determinado a deixar seus amigos orgulhosos, Alec dá um passo à frente e entoa um novo feitiço chamado Vajra, que combina todas as suas formações de trovão, e libera um dragão gigantesco enquanto o resto da equipe observa em choque. Alec se prepara para destruir o Cavaleiro Negro com seu dragão relâmpago. Logo o monstro se liberta do selo de Yorha e avança. Alec imediatamente libera seu dragão, que avança e devora a besta de metal, estilhaçando todo o seu corpo em pedaços. Com o chefe derrotado, Alec finalmente desaba no chão exausto. Ele se sente feliz por poder contar com seus companheiros de equipe para cobri-lo, mas Yorha o lembra que eles estão aqui apenas para se divertir. Ornest acha que o velho Alec finalmente está de volta com força total, mas Kraja diz que ele ainda pode melhorar. Ele ri antes de perguntar a Alec se ele ganhou sua aposta desta vez, lembrando-se de sua aposta de que quem caísse primeiro perderia. Alec fica bravo com Ornest por ser tão injusto, sabendo que Alec estava sofrendo de uma desvantagem. Ornest decide pegar leve com ele e dar-lhe uma punição mais leve. Ele diz a Alec para nunca mais guardar segredos de sua equipe, dizendo que ele deve sempre contar com seus amigos para resolver seus problemas. Vendo a sincera preocupação de seu amigo, lágrimas escorrem pelo rosto de Alec.
Enquanto ele brinca sobre a leve punição, Ornest se pergunta se Alec realmente quer sofrer. Então ele decide não abusar da sorte, enquanto Alec se sente grato por amigos tão maravilhosos. Ruel e Marvel se aproximam. Ruel agradece a Alec por salvar a vida de toda a sua equipe. Enquanto ele se apresenta como líder do grupo, de repente Marvel surge do nada e beija Alec na bochecha, enquanto Yorri fica com ciúmes. Marvel agradece a ele pela ajuda e o convida para explorar masmorras com seu grupo. Yorri a lembra de que Alec pertence à equipe dela, enquanto Locke elogia seu desempenho incrível. Enquanto Locke agradece à equipe por salvar sua vida, Arnest e Kraja começam a provocá-lo. Para dar-lhes algo em troca, sentindo-se pressionado, ele finalmente concorda, se perguntando por que os dois são parceiros. Para provocá-lo, então Locke se vira pensando que o grupo quer que ele dê uma carta de recomendação para eles. Alex se pergunta o que a carta faria. Então Ruel explica que, para ser promovido ao nível S, todos os grupos classificados precisam de uma carta de recomendação e aprovação do mestre da guilda. Ele garante a Alec que ele escreverá a carta de recomendação. Ele mesmo, e Ornis acha que é uma boa ideia enviar Ruel em vez de Locke, sentindo-se atacado. Locke pergunta se todos o odeiam tanto, e literalmente cada pessoa concorda com a cabeça. Rindo de sua miséria, uma vez que a discussão termina, Alex se dirige para onde derrotou o cavaleiro, e pega seu núcleo de monstro. Com o núcleo coletado, o grupo de Ruel se despede e deixa a masmorra. Eles elogiam o período duradouro por suas habilidades incríveis e todos sorriem, celebrando um trabalho bem feito. Depois, o grupo retorna à guilda, onde Alec recebe sua recompensa do atendente da guilda. Ele o dispensa depois de elogiar seu desempenho. E Alec encontra o mestre da guilda, que lhe diz que ele tem um visitante de Galdana. Enquanto Alec conhece este visitante, ele descobre que é Vogan. Vogan pergunta a ele se ele queria que o príncipe morresse escondendo suas habilidades dele. No entanto, Alec o lembra de que o pequeno príncipe mimado não o ouviria de qualquer maneira, o que silencia Vogan. Então Alec pergunta se o príncipe tem um novo mago da corte. Ele ri e explica que o pirralho mimado foi humilhado no 30 grau andar da masmorra. Vogan diz que foi contratado para ensinar o príncipe e ser seu guarda-costas, mas ele se cansou de sua atitude. Percebendo que ele é o guarda-costas do príncipe, Alec imagina que Regulus também deve estar na guilda. Ele pergunta a Vogan onde o príncipe está agora, então ele explica que ele está na arena da guilda para evitá-lo. Alec pede a ele para levá-lo até lá, já que ele tem algumas coisas para resolver com Regulus. Enquanto os dois descem as escadas. Para a arena subterrânea, Vogan se pergunta por que o príncipe é tão rígido sobre suas visões sobre a nobreza. Alec acha que é normal que os nobres ajam como um bando de snobs, e Vogan suspira frustrado. Isso surpreende Alec, que aponta que ele mesmo é um nobre. No entanto, Vaughan diz que não se importa com status sem sentido e odeia a maneira como Regulus pensa. Logo, eles entram na arena, onde Alec encontra o príncipe parado em uma nuvem de poeira. Quando Regulus se vira, ele olha furiosamente para Alec e revela o que o rei lhe disse. Alec fica surpreso que o rei Estrito realmente quer mudar sua corte, mas Regulus lhe diz que ele só aceitará a mudança porque seu pai ordenou. Ele aponta um dedo acusador para Alec, gritando que plebeus humildes não merecem trabalhar com nobres sagrados como ele, frustrado por ter crescido toda a sua vida. Pensando que era melhor do que todos os outros, Regulus começa a gritar e agarra a gola de Alec. Enquanto o príncipe derrama lágrimas, sobrecarregado pela emoção, Alec admite que não consegue entender seus sentimentos. No entanto, ele diz ao pirralho mimado que é culpa dele por nunca ouvi-lo. Regulus fica zangado, mas Alec o sacode, dizendo que se ele o tivesse ouvido, não teria sido humilhado na masmorra. Apesar de estar errado, o ego de Regulus o cega e ele se recusa a ouvir. Ele coloca uma mão em seu peito, que começa a brilhar e invoca suas armas para desafiar Alec. Regulus diz a Vogan que ele não acha que o rei está certo, e Vogan concorda enquanto ouve. O príncipe diz a ele para fazer o rei mudar sua decisão se ele puder derrotar Alec e provar a superioridade dos nobres. Após seu anúncio, Regulus ataca Alec, que bloqueia seus ataques. Alec se sente surpreso que Regulus mudou para espadas gêmeas, e o príncipe lhe diz que é apenas um artefato antigo. Ele lembra a Alec que ele mesmo lhe disse para parar de usar uma espada mais pesada. Alec disse a Regulus para mudar para espadas gêmeas menores, pois seriam mais fáceis de empunhar com seu corpo mais jovem.
Mesmo depois de seguir seu conselho, o príncipe desaba no chão. Enquanto Alec se esquiva de seu ataque, observando a paixão repentina do príncipe, Alec pergunta a Vogan se ele o encorajou a fazer isso. O guarda-costas calmamente diz a Alec que ele queria que Regulus confirmasse a habilidade de um plebeu com seus próprios olhos, já que ele era teimoso demais para reconhecê-los. Enquanto o príncipe se esforça para se levantar, Vogan lhe diz, para provar sua bravata sobre nobres com suas ações. Irritado com sua provocação, Regulus tenta atacar novamente, mas Alec o bloqueia mais uma vez. Enquanto o príncipe desesperadamente ataca Alec, Vogan revela que disse ao príncipe que ganharia seu respeito se agisse, mesmo que não pudesse provar a si mesmo. Então Regulus carrega um ataque especial para romper as defesas de Alec. Mas ele ainda desvia o ataque. Exausto, Regulus percebe que Alec está aprimorando suas próprias habilidades através da magia de suporte. Ele se lembra que, enquanto explorava as masmorras com Alec, ele nunca se cansava, porque sua magia de suporte o protegia durante suas ações imprudentes. Em resposta, Alec diz que estava simplesmente cumprindo seu dever. Mas Regulus revela que quando ele foi para a masmorra, depois de o expulsar, ele apanhou uma surra cada vez que ficava frustrado com as suas repetidas derrotas. Regulus finalmente leu as notas de Alec, mesmo que isso dosse ao seu ego inchado. Regulus admite que as suas notas eram perfeitas e completas, deixou Regulus completamente frustrado que Alec pudesse até prever o que ele faria em situações perigosas. Então ele pensou que era um gênio completo. Infelizmente, apesar de reconhecer a habilidade de Alec, Regulus diz que quer derrubá-lo. Ele desafia Alec a levá-lo a sério. Então o mágico finalmente invoca sua espada. Desta vez ele fica sério e lembra o príncipe que ele pode absolutamente esmagá-lo antes de fazer um movimento. Alec pergunta ao príncipe se o rei realmente pensa que o seu reino precisa de mudar. O príncipe revela que o rei está a testar as habilidades de nobres e plebeus. Então ele fê. Lo explorar a masmorra para uma experiência, Regulus sente-se humilhado por ser apenas um projeto de teste para o seu pai. E Alec finalmente percebe, porque o rei foi tão simpático com ele todos aqueles anos, o príncipe pergunta-se se ele está satisfeito, mas Alec diz-lhe que antes costumava pensar que desperdiçou todos aqueles anos no palácio. No entanto, se o rei mudou de ideias, significa que os seus esforços e as lutas de Eldas, todos aqueles anos atrás, não foram sem sentido. Enquanto Alec anuncia sua felicidade, Regulus fica chocado. Então Alec finalmente agarra a sua espada, pronto para terminar o duelo. De repente ele aparece diante de Regulus num flash e levanta a sua espada enquanto o príncipe mimado se encolhe de terror. Alec derruba suas espadas em frente a Vogan. Assim que a poeira assenta, Regulus fica a olhar para Alec do chão. Ele pergunta furiosamente a Alec por que é que ele não o atingiu, perguntando-se se ele o poupou por pena. Regulus diz a Alec por que é que ele não está mais zangado com ele, recordando todas as vezes que ele o humilhou sem razão. Enquanto o príncipe continua no seu desvario, Alec olha silenciosamente enquanto Regulus cai em lágrimas. O jovem príncipe perde toda a esperança, pensando que os seus ideais e sonhos anteriores se tornaram completamente sem sentido. O príncipe pergunta-se o que fazer a seguir. Uma vez que ele não sabe o que é certo, ele pensa que talvez se ele morresse o seu pai reconsideraria sua decisão em luto. No entanto, com Alec a olhar para ele com pena, Regulus pensa que não há saída para ele no seu desespero. Regulus pergunta a Alec o que ele deve fazer a seguir, o que o faz rir. Alec pede desculpa por rir, mas diz que nunca esperou que o príncipe de repente lhe pedisse conselhos de vida. Ele explica que a princípio ele também queria espancar Regulus e vingar-se de todo o sofrimento que ele o fez passar. No entanto, com o príncipe a chorar e a implorar-lhe por ajuda, ele não pode deixar de rir do absurdo. Então, para responder a Regulus, Alec diz que não sabe. Uma vez que ele está sempre a confiar nos outros por causa de quão imprevisível a vida pode ser, Alec diz que até ele se esforça para responder o que ele deve fazer a seguir. No entanto, ele diz ao príncipe que ele não deve pedir conselhos a outros e deve tomar as suas próprias decisões sobre o que fazer. Ouvindo seu conselho, Regulus acalma-se e percebe que ele deve responder às suas próprias perguntas. Então ele pede a Vogan um item. Então, ele entrega o manto do mágico da corte ao príncipe. Regulus oferece o manto a Alec, dizendo que ele o tirou dele injustamente naquele momento. Vogan também lhe mostra uma carta do Palácio Real,
e Alec pergunta se é uma ordem real. Valgan diz que é realmente um pedido do rei, então Alec recusa-se a pegar no manto. Ele diz ao príncipe que ele não quer deixar os seus amigos e nunca mais se tornará um mágico da corte. Alec diz-lhe para dar ao rei os seus melhores cumprimentos. O príncipe atira o manto para ele desistindo de Alec. Regulus vira-se para sair, dizendo que ele é um completo perdedor por recusar a bondade do rei. Alec sorri dizendo que ele já é um plebeu inútil, então ele não pode estar a perder muito. Finalmente, Regulus diz que odeia Alec, e Alec responde que sente o mesmo. Ouvindo-o concordar, Regulus sai. Desta vez com um sorriso no rosto, Valgan vira-se para seguir o seu jovem lord enquanto Alec ri. Finalmente sentindo-se livre de um fardo mental, algum tempo depois a equipa está a relaxar no seu quarto. Quando Alec pergunta se todos estão livres, Honest Praxia e Yorha dizem que têm tempo. Então ele pergunta-lhes se eles podem mostrar-lhe a cidade. A menção de passeios turísticos Hornest. De repente tem uma dor de estômago. Enquanto Krager se lembra que tem algo para fazer, Alec fica chateado, sabendo que eles estão claramente a arranjar uma desculpa para sair com ele. No entanto, eles ignoram-no e saem de qualquer maneira, e Yorha fica envergonhada, porque eles estão claramente a tentar dar-lhe algum tempo a sós com Alec. Alec pede a Yorha para sair com ele sozinho. Uma vez que ele só quer explorar, ela fica nervosa com a sua oferta, mas concorda em mostrar-lhe a cidade primeiro. Yorha leva Alec para a Rua dos Aventureiros, onde eles exploram todos os tipos de bancas que vendem equipamentos e itens úteis. Enquanto ela avisa Alec para não ser enganado por produtos falsos, um lojista oferece-lhe uma pílula estranha para aumentar o seu poder de luta por 10 dias inteiros. Apesar do seu conselho inteligente anterior, Yorha cai no seu golpe óbvio, como uma criança a ser enganada por doces. Enquanto ela está prestes a comprar a pílula, Alec impede-a e puxa-a para longe da loja do burlão. Ele diz-lhe para simplesmente enviar Ornest e Kreja as compras para qualquer item que ela precise. Então Yorha recorda a última vez que ela enviou aqueles 2 idiotas ao mercado. Em vez dos itens que ela pediu, eles acabaram por comprar um monte de mercadoria inútil com o seu precioso dinheiro. Alec suspira percebendo. Ele está a lidar com as crianças mais inteligentes do mundo na sua equipa. Então ele repara em Yorha segurar uma mala e oferece-se para comprar os suprimentos ele próprio. Depois que Yorha o agradece pela ajuda, eles entram em um café aconchegante para relaxar um pouco, e ao se sentarem, Alec pergunta a Yorha por que Ornest e Kreja odeiam tanto Locke. Ela sorri sem jeito e explica que eles tiveram uma briga antes de Ornest conseguir seu artefato antigo. Yorha pergunta a Alec se ele se lembra do estilo de luta imprudente de Ornest e ele acena com a cabeça. Ela explica que, embora ele seja selvagem no campo de batalha, Ornest sempre teve o hábito de manter e limpar cuidadosamente sua arma fora do campo. Acontece que a última vez foi explorando uma masmorra há 2 anos, quando eles encontraram um grupo de nível A em apuros. Felizmente Locke e Hywel também vieram ajudar, então eles conseguiram lutar contra o chefe perigoso. No entanto, Ornest se feriu ao proteger os membros mais fracos da equipe do chefe do andar e tentou esconder seu ferimento enquanto continuavam lutando. Depois que o chefe foi derrotado, ele tentou voltar para casa com seu ferimento, mas desmaiou no caminho de volta. Locke e Hywel ajudaram a arrastar Ornest, mas quando Locke segurou a lança de Ornest, ele pensou que estava quebrada de tanta luta. Pensando que a arma era inútil, Locke a jogou fora, o que deixou Ornest furioso. Quando ele acordou, Yorha acredita que as coisas ainda estariam bem, já que Locke genuinamente se livrou de uma arma que ele presumiu estar quebrada. No entanto, ele disse a Ornest que ele se importava demais com um item descartável, o que o enfureceu completamente. Ele explica que desde aquele incidente, Ornstein e Locke sempre estiveram em desacordo um com o outro. Alec finalmente entende por que Ornstein odeia tanto Locke, mas se pergunta por que Krager também não gosta dele. Então Yorha diz a ele que Krasa simplesmente acha ele irritante e ambos riem de seus amigos mesquinhos. Depois de tomar café, os dois voltam para explorar o mercado. Logo, Yorha avista uma rara pulseira de elfo que aumenta o poder mágico de uma pessoa. Embora ela realmente queira o acessório, é muito caro para ela. Alec se oferece para pagar por ele e ela fica surpresa que ele gaste tanto com ela. Ele diz a ela que, como ela é a líder da equipe, ajudará a todos se ela ficar mais forte sendo seu apoio. Yorha aceita o presente com um grande sorriso pelo resto do dia. Eles continuam explorando a cidade e suas diferentes atrações.
Mais tarde, à noite, eles admiram o belo pôr do sol juntos. Yorha se pergunta se Alec gosta de Fizzle City, e ele acena com a cabeça dizendo que é muito mais animada do que Galdana. Ao ouvir sobre a cidade imperial, Yorha fica séria e pergunta a Alec se ele pode responder sua pergunta novamente. Isso confunde, então ela revela que desde que pediu que ele se juntasse ao grupo deles, ela se sentiu culpada pensando que havia roubado seu emprego. Como mago da corte, Yorha se pergunta se ele está feliz por estar com o grupo deles, ou se ele se sente forçado a acompanhá-los. Ele diz que, embora tenha alguns assuntos inacabados em Galdana, seus objetivos mudaram para ajudar seu grupo a se tornar o mais forte do mundo. Ao ouvir isso, Yorha chora e diz a ele que nunca mais permitirá que ele saia. Alec sorri, mas ela brinca que mandará Ornest atrás dele, se ele desobedecer. Enquanto ambos se animam, Yorha se sente feliz por Alec ter contado a ela sobre seus sentimentos íntimos. No entanto, ele de repente fica sério e diz a Yorha que também quer ouvir seus verdadeiros sentimentos. Ela fica chocada e instantaneamente assume que ele está confessando seu amor por ela. Mas Alec então explica que Ornest o pressionou a falar sobre suas preocupações com a equipe, e é por isso que ele se abriu para ela. Percebendo que ela acabou de ser enganada, Yorha chora loucamente, e Alex pergunta por que ela está tão envergonhada. No dia seguinte, Alex está dormindo pacificamente em sua cama quando Ornest puxa seus lençóis. Percebendo um livro ao lado dele, Ornest se pergunta se Alec ficou acordado a noite toda lendo. Ele acena com a cabeça dizendo que é importante se manter atualizado, mas Ornest diz a ele para consertar seu horário de sono, então ele joga as roupas de Alec em seu rosto e diz a ele para se preparar para o dia. Finalmente, se sentindo revigorado, Alec pergunta a Ornest se eles deveriam fazer sua rotina usual, e Ornest concorda animado. Depois de se vestirem, ambos os meninos saem para treinar com suas espadas. Observando-os lutar, Yorha se pergunta por que eles nunca tiram tempo para relaxar. Ela avisa os meninos para irem com calma, mas eles a ignoram e continuam a todo vapor. Alec aponta que perdeu 4 anos valiosos de luta, então precisa preencher a experiência, lacuna entre ele e seus companheiros de equipe. De repente, Ornest joga sua espada para longe e levanta sua própria lâmina para finalizar. Alec consegue contra-atacar, mas sua espada quebra no processo. Ornest relutantemente admite que, embora Alec não tenha experiência, seus reflexos são insanos. Alec então aponta que Ornest também conseguiu bloquear todos os seus ataques, quando Alec diz que planejava vencê-lo em sua partida. Ornest ri e diz a ele que não há como ele jamais derrotá-lo, então ele puxa sua lança, e diz a Alec para usar sua espada artefato para uma batalha real. Felizmente, Yorha impede os meninos antes que eles se machuquem, na estúpida partida de prática. De repente, Locke aparece e zomba da equipe por treinar tanto, então oferece alguns de seus próprios conselhos de especialista. Naturalmente, todos o ignoram e saem para explorar a masmorra. Locke sorri e diz a eles que deveriam tratá-lo melhor, já que ele acabou de promovê-los ao nível S. Isso choca a todos e Yorha rapidamente tenta obter o certificado de promoção dele. No entanto, Locke o mantém fora de seu alcance, dizendo que só dará a ela se Ornest se desculpar com ele. Enquanto Locke começa a rir da miséria de Ornest. Krista bate na cabeça dele por sua atitude infantil, então ela dá a carta para Yorha e Hywel parabeniza o período final por alcançar o status de nível S. Depois de pegar a carta, Yorha pula de alegria sentindo que deu um passo mais perto de alcançar seu sonho. Então Krista lembra a Alec que depois de alcançar o nível S, ele agora está qualificado para explorar a lendária masmorra arcana. Alex se pergunta por que é tão especial, então Hywel explica que a masmorra arcana é ainda mais difícil do que o nível 60 e 4 que eles experimentaram da última vez. Alec fica surpreso ao saber disso, então Hywel se oferece para dar a ele dicas sobre como explorar a nova masmorra. Krista explica que eles ainda estão em dívida com sua equipe por salvar suas vidas, então eles estão dispostos a ajudá-lo sempre que ele precisar. De repente, Locke invade a conversa e tenta flertar com Yorha e Krajan. No entanto, eles apenas fingem que ele se ofereceu para pagar um banquete para todos eles, para sua promoção, e os meninos ficam animados para comer. Sentindo-se nervoso, Locke tenta agir como se tivesse que cancelar o plano para uma reunião urgente da equipe. Infelizmente para ele, Krista apenas o expõe e diz a todos que eles não têm reuniões, então Locke é arrastado para pagar suas refeições. Pouco tempo depois,
Todos se acomodam no restaurante, e Hywel começa sua celebração com um brinde. Enquanto come, Alec ainda sente descrença de que está em um grupo de nível S. Ornest o nota murmurando, e se pergunta se Alec acha que não merece o nível sem ganhá-lo. Ele fica com raiva e diz a Alec para parar de se sentir como um impostor, mas Alec garante a ele que não está pensando dessa forma. Então Ornest declara que a promoção é apenas o começo de sua jornada para se tornarem os mais fortes do mundo, e avisa Alec que ele vai espancar. Se ele tentar agir como um dedo durido agora com sua declaração apaixonada, todos ficam ainda mais animados. Enquanto eles começam a pedir mais comida, Locke grita que seu cartão de crédito está mostrando números negativos. Mais tarde, naquela noite, Yorha fica cansada de tanta celebração. Kraja acredita que Alec é a razão pela qual ela tem estado tão feliz. De repente, a recepcionista da guilda sai e diz a Kraja que ela tem um paciente que precisa de ajuda urgente. Kraja a segue para dentro e cura o paciente, e a recepcionista agradece a ela pela ajuda, notando muitos outros aventureiros feridos na sala. Kraja se pergunta como tantas pessoas se machucaram. A recepcionista explica que recentemente um grupo criminoso chamado Guilda das Sombras tem como alvo aventureiros. Justamente então Levi entra na sala com outro grupo de aventureiros feridos. E traz Kraja junto explicando que esta garota é Olivia de sem nome. Ele a deixa para lidar com a situação. E Kraja começa a verificar os ferimentos de Olivia. Notando as grandes cicatrizes em seu corpo, ela se pergunta se Olivia foi atacada por espadachins corpo a corpo. Enquanto Kraja pensa em deixar a garota descansar, ela de repente acorda e pergunta onde está. Kraja diz a ela que ela está na guilda. Já que o mestre da guilda a trouxe aqui para tratamento, Kraja pergunta a Olivia o que aconteceu com ela na masmorra, e ela fica furiosa ao se lembrar de um traidor. Confusa. Kraja pergunta de quem ela está falando, mas Olivia se levanta para encontrar a pessoa que a traiu. Kraja diz a ela para se deitar, já que seu corpo não aguenta, mas Olivia acha que ainda pode lutar com alguma cura rápida. No entanto, Kraja se recusa teimosamente e diz a ela que, se ela continuar se esforçando com esses ferimentos, ela acabará destruindo seu corpo. Irritada, Olivia diz a ela que ela não pode entender como ela se sente, mas ela cai de volta na cama de exaustão enquanto adormece. Kraja começa a limpar seus ferimentos com um pano úmido. Notando todas as cicatrizes em seu corpo, ela percebe que Olivia também tem muitos ferimentos antigos de inúmeras batalhas. Olivia é uma das melhores lutadoras de espadas do reino. Então Kraja se pergunta quem poderia ter feito isso com ela. Finalmente ela lança um feitiço de cura nela para ajudar lá a se recuperar mais rápido. Depois de se esforçar tanto, Kraja adormece ao lado da cama e fica com Olivia até de manhã. Enquanto isso, Alec lê um livro sobre a masmorra arcana, para realizar alguma pesquisa. De repente, um menino sentado na frente dele interrompe sua leitura. Alec se pergunta por que o menino sabe seu nome, mas ele simplesmente pede a Alec para comprar um sorvete primeiro. Enquanto eles se sentam na sorveteria, Alec observa o pequeno garoto devorar todo o estoque deles. Ele lembra o garoto de se apresentar, então ele revela que seu nome é Leog, do grupo de classificação S sem nome. Leog explica que queria falar sobre Alec, porque ele está curioso sobre o quão mais forte ele ficou. Alec pergunta o que ele pensa dele, e Leog diz a ele que ele é o substituto perfeito. Alec está confuso, mas o garoto alegre o convida para se juntar à sua equipe para sua próxima viagem, para a Masmorra Labirinto, que foi o episódio 6. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assistir ao próximo vídeo na tela.